Olá, perdidos e perdidas do meu canal, o que eu tô fazendo aqui? Hoje eu vou falar com vocês um tema muito importante, aproveitar que o Ramadã tá vindo aí. E aí eu falei, bom, acho que muita gente tem curiosidade em saber como que é a vida casada com um muçulmano. É isso aí, se você tem curiosidade, acompanha aí no canal. Vamos lá. Antes de explicar como que funciona a nossa rotina, como que é o nosso acordo, porque sim, tivemos que ter um acordo não oficial, mas assim, entre nós. Nós tivemos que fazer um acordo antes de casar. A gente tinha muitas dúvidas com relação à religião, comida, hábitos, culturas e uma série de outras coisas. Isso é muito importante, inclusive para vocês que vão casar com pessoas da mesma cultura. Mas, gente, vale muito a pena fazer isso. E o relacionamento, você já entra num relacionamento com tudo em pratos limpos, como a gente costuma dizer, né? Conversamos muito, 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 escrevemos páginas e páginas de tipo um acordo pré-matrimonial do que esperar no casamento, sendo que, além de países diferentes, religiões completamente diferentes. Bom, para quem não sabe, eu cresci frequentando a igreja católica, a família católica e blá blá blá. Acho que a maioria do Brasil as pessoas são católicas, cristãs no sentido geral. E eu pouco ouvia falar em Islã, né? Que na verdade a religião é Islã, os seguidores são muçulmanos. Então, assim, para mim, muçulmano era somente o que eu via na televisão. E o que a gente vê na televisão de muçulmano no Brasil? A mídia só mostra coisa ruim, coisa pesada, mortes, homens bombas, atentados e tal. Então, assim, quando a gente fala em muçulmano no Brasil, as pessoas têm meio que um preconceito porque não tem informação. A informação não chega e as pessoas também não vão buscar por ela. Então a gente cria meio que um rótulo negativo a respeito desta religião. Só que não é isso, não tem nada a ver. Quando você realmente vai buscar por informação, você vai ver que o Islã é uma religião linda como qualquer uma outra que vocês acreditem. E aí vocês vão me perguntar, né? E a questão da burca, né? Tipo, por que ela não usa burca? Por que tem essa diferenciação? Tipo, alguns países mediterrâneos usam, na Turquia, por exemplo, no Irã, alguns países que seguem o islamismo, as mulheres se cobrem todo aquele ritual. E por que alguns muçulmanos não têm essa cultura? Depende muito da região. O Almir, ele é da Bósnia, ele nasceu na Bósnia, a família dele inteira é da Bósnia. Quando a gente se conheceu e ele falou que ele era da Bósnia, pra mim, eu falei, gente, nunca ouvi falar nesse país. Como assim nunca ouvi falar? Porque a gente aprende na escola como Iugoslávia, na verdade. Eu sempre falei Iugoslávia, mas é Iugoslávia. É como a gente aprendeu na escola. Pelo menos eu lembro que nos livros eu aprendi como Iugoslávia. E aí depois ele foi me explicar que teve a separação, deu início a uma guerra muito sangrenta. Um massacre realmente que aconteceu na região dele, porque a Bósnia, gente, é pequenininha, que são os croatas, Croácia, né? Então, assim, era uma união e depois ela se separou. E para separar a terra, o que acontecia antigamente? Guerra, massacre, tudo aquela história que a gente sabe que é muito pesada. E não foi diferente. Então eles sofreram muito. O pai do Almir, inclusive, foi pego num campo de concentração e foram muito torturados. Tipo, passavam fome, trabalhavam, sabe? Repete aquela mesma história de Hitler no campo de concentração. O pai do Almir foi pego e depois que a guerra acabou, graças a Deus ele sobreviveu.
voltou para casa naquele estado deplorável, só pele e osso, sabe aquelas fotos que a gente vê na internet, que, em preto e branco, que a gente acha que aquilo não aconteceu? Que foi um surto coletivo, que aquela coisa ruim nunca existiu? Existiu. E faz parte hoje da minha família, né? Porque eles agora são minha família. E eles falam dessa história do que aconteceu nessa época de guerra, que eles tinham que ir para o subterrâneo e aí tinha que abrir a boca para que não tivesse aquele boom na hora que a bomba explodisse lá em cima. E eles ficavam ali no escuro por dias, sem comer, sem beber. De vez em quando vinha um pão, alguém se arriscava para ir buscar um pão, para dividir com aquele monte de gente um pedaço de pão. E eles contam isso sorrindo, como se fosse a melhor fase da vida. Sim, eu fico aqui, ó, chorando meu olho. Eu fico tremendo eles contando a história dessa época da guerra que eles viveram. O Almir era muito pequeno, o Almir tinha de 5 a 6 anos, que ele se lembra dessa fase da bomba, que eles iam brincar com os vestígios do resto da destruição, assim, tipo aqueles prédios desmoronados e resto de bala. E eles lembram daquilo, tipo, porque eles falam que naquela época não tinha rico e nem pobre, era todo mundo no mesmo barco, e o que eles tinham que dividir. Então, era meio que um ajuda o outro. Então, foi a época que eles mais se fortaleceram como comunidade e que eles tinham um amor pelos vizinhos e pelas pessoas que estavam ali como se fossem família, que eles tinham que sobreviver. Era uma energia muito boa e muito maior do que toda aquela massacre e guerra que estava acontecendo. Por que a Bósnia sofreu tanto e foi um dos maiores genocídios naquela época? Quando a guerra explodiu e a comunidade se dividiu em linhas étnicas e religiosas, porque os sérvios não aceitavam a separação, estavam dispostos a usar a força, os outros grupos, né, foram para o lado da força também, isso rachou a sociedade de um jeito maluco, teve vizinho matando vizinho. Ela foi uma guerra muito grave porque ela foi uma guerra contra quem até há pouco tempo atrás era o seu vizinho, era o seu colega, era o seu professor, era o seu chefe ou funcionário. Ela não é uma guerra contra um inimigo externo que sempre foi inimigo, não. Ela foi uma guerra dentro do próprio grupo, foi uma briga de família. Foi muito, muito, muito grave nesse aspecto. E as violações de direitos humanos promovidas pelo exército sérvio e também, né, pelos bósnios e croatas em menor escala foram gravíssimas. Tem vários pontos de destaque nessa crise. Um é o massacre de Srebrenica. Massacre étnico mesmo, gente. Como não se via desde o nazismo. Limpeza étnica. O cerco a Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia, é até hoje. Ela estava cercada de tropas sérvias e tinha sérvios dentro da cidade também, mas ela estava sob domínio bósnio-croata. Franco-atiradores disparavam de edifícios, de lugares escondidos, para matar a população civil. O civil era o alvo, a ideia era limpar a população inimiga. Eu não vou nem entrar nos detalhes, mas tem relatos de selvagerias impressionantes, tudo de pior. De morte de idosos, crianças, estupros em massa, não combatentes como vítimas, tudo isso aconteceu. Ela termina com uma intervenção da ONU. Só com a intervenção da ONU é que foi possível encerrar essa crise, porque as forças locais não conseguiam. Os bósnios croatas vinham sendo massacrados, os sérvios da própria Bósnia ou da Sérvia com muito poder também, e só com a intervenção da ONU que isso parou. Inclusive, tomaram a casa dos pais do Almir, eles invadiram a casa dos pais do Almir, eles tomaram à força e deixaram eles literalmente na rua por 7, 8 anos. 7, 8 anos. Literalmente, você imagina, você tá na sua casa aí agora, tá aqui, ó. Aí vem aqueles soldados safados, vagabundos, e eles não só chotavam as famílias, eles estupravam, eles matavam. A sorte é que, como era pequeno, esses países são pequenos, e aí tinha as próprias pessoas que nasciam ali naquele país, mas que eles eram meio que meio a meio, tipo, metade sérvia, metade bósnia. Então, algumas pessoas se conheciam e se reconheciam, né? Tipo, os civis e os soldados. Então, a mãe do Almir reconheceu o soldado que entrou na casa deles e ele começaram a roubar as coisas e roubaram com uma correntinha.
porque o homem perdeu a irmã mais velha dele nessa época, ela teve uma doença e não conseguiram tratar. Infelizmente ela morreu, muito novinha. Esse soldado entrou na casa deles e roubou a correntinha da irmã. E a mãe começou a chorar, pedir pelo amor de Deus, que era uma lembrança muito forte que ela tinha da filha dela, que ele não queria que ele levasse aquilo embora. E aí ele reconheceu, era uma pessoa que ela estudou na época da escola. E ele reconheceu ela, ficou com dó e devolveu. E aí eles tiveram que sair da casa deles por 7 anos, de 7 a 8 anos, e tiveram que ir procurar uma outra casa abandonada em outro território para poder continuar vivendo, continuar a vida, porque eles literalmente ficaram sem teto. Então, você imagina a gente ver na televisão, lendo os livros de histórias, e é como se fosse uma realidade paralela, mas que na verdade pessoas viveram aquilo na pele. É muito aterrorizante só de pensar. E hoje faz parte da minha família, é a família do meu marido, é a história do meu marido, e talvez isso contribuiu para que ele seja a pessoa incrível que ele é hoje, e todo o valor que ele dá a tudo, não reclama. Às vezes eu reclamo muito, e ele não reclama de nada, nada. Eu nunca vejo esse homem reclamar de nada. Tudo pra ele tá lindo, tudo pra ele tá bom. O mundo é um país cor-de-rosas. E eu fico assim, ó, filho, não parece que você viveu tudo aquilo. Não parece que você veio da guerra. Caracas, eu não sei se eu ia ter esse controle emocional pra lidar com as coisas da maneira que ele lida, que é muito bonito de se ver. E eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro nesse homem. Por isso que eu casei com ele. Bom, mas vamos lá, vamos mudar desse assunto pesadíssimo. E vamos, o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Está chegando o Ramadã, Ramadan, como eles falam, ele dá risada quando eu falo Ramadã. Imagine passar o dia todo sem beber água e não comer nada. Qual seria o sabor da sua refeição ao cair da noite? Esse é o processo do Ramadã, o mês sagrado do islamismo. O jejum é parte importante da fé islâmica. Ele representa um dos 5 pilares da religião, que incluem a declaração de fé, a reza diária, a prática de doações e a peregrinação à cidade santa de Meca, pelo menos uma vez na vida. Acredita-se que foi no mês do Ramadã que o arcanjo Gabriel revelou os primeiros versos do Alcorão ao profeta Maomé, no ano 610 da Era Comum. Por isso, a religião islâmica celebra esse mês como um tempo de purificação, aproximação de Deus e compaixão pelos mais necessitados. Durante o Ramadã, o jejum deve ser observado desde o amanhecer até o pôr do sol. Isso inclui abstinência de comida, bebida, de relações sexuais e qualquer ato considerado pecaminoso enquanto o sol estiver brilhando. Os muçulmanos acordam antes de o sol nascer para fazer sua primeira refeição, que deve sustentá-los até o final do dia. Com o nascer do sol, eles realizam a primeira das 5 orações diárias. Nenhuma tarefa comum deve ser evitada por conta do jejum, apesar de alguns países de maioria muçulmana reduzirem o horário comercial nessa época do ano. O jejum é quebrado após o pôr do sol, com uma refeição leve chamada iftar, que segue o exemplo do profeta Maomé. As noites durante o Ramadã são ocupadas por orações, muitas vezes realizadas nas mesquitas. E por fim, terminam em grandes refeições noturnas, nas quais familiares e amigos se encontram para a celebração. As mesquitas recebem os mais necessitados e lhes oferecem refeições. A relação da fé com a astronomia acaba tendo efeitos diferentes na rotina dos fiéis espalhados pelo mundo. A data do Ramadã varia todos os anos. Em um período de 30 anos aproximadamente, o Ramadã será celebrado em todas as diferentes estações do ano. O Ramadã é o 9º mês do calendário lunar islâmico, que é diferente do calendário gregoriano, adotado na maior parte do mundo atualmente. O calendário islâmico é baseado no ciclo da lua, e por isso os meses podem demorar 29 ou 30 dias. Depende de quando a lua passa da fase de lua nova para a fase de lua crescente. O final do Ramadã acontece ao final do ciclo lunar, que é quando tem início o 10º mês islâmico, chamado Shawwal. É quando acontece a festividade de quebra do jejum. Durante as celebrações, as casas são especialmente decoradas. Os fiéis aproveitam para usar suas melhores roupas e realizar orações especiais para a data. Nessa celebração, o jejum é proibido. Ele faz isso desde criança, desde os 12 anos de idade, ele faz esse jejum durante o mês inteiro. Para minha sorte, cai sempre no meu aniversário, no mês do meu aniversário. Isso vai mudar conforme muitos anos forem passando, as datas vão mudando no calendário, mas até lá, gente, já aquelas. Eu cheguei aqui no final de março.
foi o meu aniversário em abril, dia 24 de abril. É pandemia, começo da pandemia, o olho do furacão e ainda Ramadã. Então você imagina você chegar nos Estados Unidos, depois de 2 anos, e aí vem pra cá, casamento nas pressas, tivemos que casar em casa porque tava tudo fechado, todo mundo isolado, não tinha nada. A gente fez aquele casamento super simples aqui em casa. E daí, depois disso, eu não pude celebrar meu aniversário. Por quê? Porque era Ramadã. Ninguém pode comer, ninguém pode beber. E aí eu fiquei, o quê? Celebrei meus 30 anos com essa cara que vocês estão vendo. Desse jeito. Tipo, praticamente não celebrei o meu aniversário de 30 anos. E eu estava na crise dos 30 anos. Respeita a minha crise, foi uma puta de uma crise. E o que acontece agora, né? Meu aniversário tá chegando de novo, dia 24 de abril. O Ramadã já vai ter começado, ele vai começar no calendário desse ano, começa dia 12. E a gente conversou a respeito disso, né? Eu me sinto muito mal de comer e a pessoa do meu lado não tá comendo. Assim, o Ramadã, como não é minha cultura, como não é o meu hábito, eu me sinto muito mal. É um período que eu fico muito mal. Fiquei muito mal ano passado e já tô preparando meu psicológico para esse ano, porém eu meio que já mudei isso um pouco na minha mente. Eu tenho que trabalhar minha mente para isso. Mas eu me sinto muito mal durante o mês inteiro. Eu consegui fazer 10 dias, os primeiros 10 dias eu consegui fazer o jejum junto com ele, o dia inteiro, sem água e sem comida, mas depois eu não consegui mais. O meu máximo foram 10 dias, assim, ó, suando, chorando, mas eu fiz 10 dias. Depois eu não consegui mais. Então, assim, vai ser meu aniversário de novo. Eu não quero entrar na deprê que eu entrei, eu tive uma crise, eu fiquei muito triste por esses 30 dias, foi muito pesado pra mim. Ele já tá mais que acostumado, ele faz isso desde os 12 anos de idade. Então, pra ele é super natural, pra mim não é. A pessoa passar fome, gente, pessoa passar fome, pra mim não é natural quando ela tem a opção de comer. Aí ele explica pra mim, né? Eu estou sem comer por opção minha. Eu não sou uma pessoa que mora na rua, que não tenho comida a hora que eu quero, água a hora que eu quero. Eu escolhi passar por este momento e eu estou feliz por não comer. Eu estou feliz por não beber água. Por quê? Eu estou feliz que eu vou ter uma conexão pura com Deus. De todas as coisas, né, que eles falam que são os pecados do mundo, é um momento que eles se purificam. E ele está feliz fazendo isso. E ele quer que eu comemore o meu aniversário e vai fazer um churrasco no meu aniversário. Então você imagina, o cara lá em pé na churrasqueira, fazendo churrasco para os meus amigos, para mim e para os meus amigos, e ele não vai comer o dia inteiro. A gente vai fazer um almoço no parque, ele vai fazer o churrasco e ele não vai comer. E também não pode beber água. Eu já tô preparando meu psicológico, meu coração, porque eu vou sofrer. Mas ele falou que ele quer que eu comemore, porque ele não quer que a fase do meu aniversário seja sempre assim, que eu fique sempre pra baixo, triste e depressiva. Já tô longe da minha família, já não estou no meu país. E aí chegar o dia do meu aniversário, eu entender, eu conectar o Ramadã como uma coisa ruim. E não pode, eu não posso fazer isso. O Ramadã é uma coisa muito boa para a religião deles. E aí é que entra o nosso acordo. Vou compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram no início do nosso relacionamento, porque na minha cabeça isso não estava muito claro, na cabeça dele também não. Nós somos, tipo, muito distintos de cultura e religião. E tinha coisa que não batia, e a gente melhorou muito no processo do nosso relacionamento para que hoje a gente consiga ser leve. Vamos lá. Pelo Islã, teoricamente, os muçulmanos não podem beber bebida alcoólica e nem comer carne de porco, em hipótese alguma. Porém, né, o Almir não seguia muito bem essa risca das regras da religião dele. Conheci esse menino no bar, como vocês já viram no vídeo passado. Então, conheci o Almir no bar, o Almir bebia, normal, ele sempre bebia a cervejinha dele ali e tal. Então, ele sim, a família dele não segue as doutrinas, não sei se pode chamar de doutrina, a gente fala na católica,
mas ele seguia aquele ritual, ele seguia alguns rituais, mas a família dele nunca seguiu. Tipo, nunca via irmã, mãe, pai. Inclusive, o pai dele bebe a cervejinha dele de vez em quando. Super natural, assim, entendeu? Porém, o Almir é aquela ovelha da família que vai ao contrário de todo mundo, né? Então, ele prometeu pra ele mesmo que depois que ele se casasse, ele ia parar de beber bebida alcoólica. E ele cumpriu. Tipo, nunca mais eu vi o Almir colocar nada na boca dele de alcoólico. Mas, pelo acordo que nós fizemos antes, que eu não vou mudar quem eu sou ou nas minhas crenças, as coisas que eu acredito, porque ele tem outras. Então, assim, ele é ele, eu sou eu, formamos um casal e temos que respeitar as crenças e os hábitos um do outro. Então, eu continuo bebendo minha cervejinha quando tenho vontade, meu vinho quando tenho vontade. Também não sou nenhuma alcoólatra, não bebo sempre, não é frequente, mas de vez em quando gosto de abrir minha cervejinha, gosto de beber com minhas amigas, tomar um vinho. E ele não. Se ele sai com os amigos, ele não, simplesmente não bebe. Ele pede um refrigerante, uma limonada e segue o baile. Com relação à comida. Com relação à comida já foi mais difícil, por incrível que pareça. Cara, a minha comida favorita neste mundo inteiro, tá minha mãe pra provar, é linguiça. De preferência calabresa, do Brasil. Aqui não existe linguiça calabresa aqui nesse país. Até agora, pelo menos, nunca achei. E é a minha coisa favorita. Uma vez logo no comecinho do nosso namoro, a gente foi pra um cinema na praia. Sabe aqueles cinemas na areia da... Sabe aqueles cinemas? Não sei nem se... É coisa daqui, né? Da Califórnia, especificamente. Eles montam... É que as praias daqui da Califórnia tem aquele pier... que normalmente tem um parque de diversão, é coisa californiana, né? Não sei se tem em outro lugar, nunca vi. Então, tá aquela coisa bonita, né? A praia, o pier, aquele parque de diversão. E aí, no verão, eles sempre montavam um telão imenso na areia da praia. E as pessoas levavam cadeira, blanket para colocar na areia, para assistir filmes tradicionais americanos, né? Aqueles filmes antigos, bem tradicional mesmo, de graça. Então, eles falavam, ó, dia tal, horário tal, vai começar o cinema. Então, vai aquela renca de gente tentar achar um lugarzinho ali para assistir o filme. E eu falei, eu já tinha ido outros anos quando eu era au pair, e falei, vou levar o Almir, né? Vamos lá, é muito, muito bacana, é muito gostoso e tal. Vamos pegar uma pizza rápido, tipo, a gente pega uns pedaços de pizza, uma coca, leva pra praia, a gente arma o nosso blanket lá na areia e a gente assiste o filme e já come ali, né? Lindo! Quando eu fui pra pizzaria, eu sempre soube que ele não comia carne de porco, mas assim, ele é ele, eu sou eu, né? Mas assim, eu sempre tentei respeitar essa coisa. Então, às vezes eu evitava de pedir alguma coisa com bacon, algumas coisas eu evitava de pedir porco. Então, nesse dia eu tava com tanta fome, tão animada pro cinema, e eu pedi a minha pizza favorita, que era uma pizza de pepperoni. Nem passou pela minha cabeça, né? Pepperoni é feito de porco, gente. Eu sei, mas eu pedi porque eu tava com vontade, né? Não pensei em fatores religiosos. Eu só queria ir ao cinema, só queria comer um pedaço de pizza, tomar minha Coca-Cola e assistir um filme na praia com meu namorado. Eu não pensei no, ai meu Deus do céu, preciso evitar nesse momento o porco porque eu estou com ele. Não, né? Passou pela minha cabeça. Pedi, ele pediu a pizza sem graça dele de mussarela e a gente foi pra praia. Quando a gente viu que, assim, a gente abriu a caixa da pizza e as pizzas estavam, tipo, porque a gente foi correndo, as pizzas estavam meio que uma perto da outra, meio que uma por cima da outra. Esse menino fechou a cara. Ele fechou a cara, começou a ser super frio e meio que seco comigo. E eu, meu Deus, o que mudou, né? Tipo, o que aconteceu? Aí ele foi e meio que jogou a minha pizza assim de lado pra desencostar da pizza dele. Aí eu percebi. Era por conta da minha pizza. Aí naquele dia eu fiquei muito puta. Ele nunca tinha me visto brava. Naquele dia ele me viu brava. Eu falei assim, escuta, não é porque você não come
que você vai fazer isso. Isso aí foi uma grosseria o que você fez. Isso é comida. É comida. Se você não tiver nada pra comer, tem muitas pessoas que sobrevivem de porco porque a carne de porco é mais barata em alguns países. Então, assim, é um desrespeito muito grande com a comida, que é uma coisa muito séria e eu não gosto disso. Não gostei da sua atitude. Então, assim, da mesma forma que eu respeito a sua religião, você vai respeitar a minha. Você vai respeitar os meus gostos, as minhas preferências e eu vou comer porco quando eu tiver vontade, sim. É pegar ou largar. Ou você continua comigo e você aceita da maneira que eu sou e eu a maneira que você é, ou não vai dar certo. Aí, tipo, joguei a pizza fora, joguei as duas pizzas fora, ficou nego com fome ali, ó. Aí a gente assistiu o filme com um bico desse tamanho e ninguém comeu, porque a gente jogou as pizzas no lixo. No lixo. Coisa mais ridícula que eu já fiz na minha vida e nunca mais vou fazer. Nunca mais. Com tanta raiva que eu peguei a caixa e joguei fora. E aí, passou. Então foi depois desse fator e ficar muito claro depois do nosso acordo que eu vou comer a comida que eu quiser, a hora que eu quiser. Vou beber a minha bebidinha que eu quiser, a hora que eu quiser. E vai ser tudo muito natural, porque não vai acontecer aquilo de novo, e tanto é que nunca mais aconteceu. Hoje ele leva com muita naturalidade, ele dá risada, quando eu tô comendo alguma coisa que é bacon, ele olha pra minha cara e fala assim, eu sei que você quer. Aí eu tipo, meio que tiro uma com a cara dele e falo assim, você vai morrer sem saber o gosto de um sanduíche com bacon. Ai, meu Deus. Aí eu, tipo, uma com a cara dele, né, tipo, eu faço ele cheirar aquele bacon maravilhoso. E a gente hoje tira numa brincadeira super leve, super engraçado, bebo minha cervejinha, às vezes ele dá risada que eu tomo um vinho, às vezes fico meio leve, fico meio engraçada, ele dá risada, a gente curte, leva a vida assim, ó, numa boa. Então assim, ó, dá super certo, não diria que todas as pessoas são assim, ou que de repente isso é uma coisa muito fácil de se lidar, porque não é, mas hoje nós conseguimos encontrar o nosso ponto de equilíbrio, nós evoluímos muito no nosso relacionamento, muita conversa. Muito obrigada por assistirem até aqui. Para os curiosos que tinham achando que tudo aqui é lindo e fácil, né? Meu Deus, meu amigo combina muito. Sim, nós combinamos muito, mas nós escolhemos dar certo todos os dias. Todos os dias tem um conflito, todos os dias tem algo para aprender, tem alguma coisa que acontece que não bate as nossas culturas e a gente tem que sentar e conversar. Então, quando vocês verem essas, que história de amor romântica, que lindo, quero que o meu seja assim também. Vocês têm que prestar atenção, nem tudo são flores, nem tudo é tão lindo, fácil e belo como nos livros de contos de fadas da Disney, né? Tudo tem ali o tijolinho que a gente vai construindo, ó, suado, paciência, admiração e amor. Não é porque era para ser, porque, ai meu Deus, estava no destino, vocês se combinam e tarará. É a gente que faz dar certo e a gente que faz dar errado também, tá? Então fica aí a dica. Um beijo para vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!